A Advocacia Geral da União quer derrubar a lei das saidinhas, a lei que acabou com as saidinhas, né? O fim desse benefício. Pois é, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, quer reverter isso, se manifestou para invalidar a decisão do Congresso Nacional. O órgão apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que seja declarada a inconstitucionalidade da medida. E aí, Serrão, o que achou dessa reação? E será que tem possibilidade, com a atual composição do Supremo Tribunal Federal, imagino que haja o risco, né, de que esse pedido da AGU vá adiante, né? De novo, vamos ao ponto grave de como não está funcionando a normalidade democrática no Brasil. Não cabe à Advocacia Geral da União, nem a partido político, ficar provocando o tempo todo o Supremo Tribunal Federal em relação a decisões tomadas ou pelo Poder Executivo ou pelo Congresso Nacional. Isso configura aí uma perversão do direito. A gente tem que usar esse termo com muita ênfase. Perversão do direito. Isso foi, eu vou repetir, o que aconteceu na Alemanha nazista. Lá, Hitler fazia o que ele queria. Aqui no Brasil, a gente sofisticou o negócio. Você dá ares supostamente democráticos ao fato de você ter um órgão do governo, do Poder Executivo ou a um partido político de esquerda poder acionar o tempo todo o sistema juristocrático para questionar a lei que foi aprovada pelo representante do povo. Isso daí é o sequestro da democracia. A gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil. Temos que ter uma reforma profunda das instituições do país, uma reforma completa do poder judiciário. Não dá mais para adiar esse debate. Esse debate tem que começar com intensidade. Não é só pedir impeachment do ministro Supremo, impeachment do presidente do Congresso. Não, tem que pedir também reforma do judiciário. Ou a gente muda essa estrutura, ou a estrutura vai arrebentar com todo mundo. É isso que vai acontecer. A gente acabou de falar agora dos julgamentos dos inquéritos do fim do mundo. Os julgamentos já estão previstos como vão ser. Eles vão aplicar a punição rigorosa. E aí, como é que fica? Aquele que foi punido recorre a quem? A Deus? Né? Ao grande arquiteto do universo, recorre a quem? Ao Papa Chiquinho? A quem? Então, a gente precisa ter uma mudança no Brasil. A maneira como a gente já virou uma Venezuela. A gente é pior do que uma Venezuela, do ponto de vista institucional. Porque aqui tem um cinismo que diz que tem uma democracia operando normalmente e que tudo da juristocracia está sendo feito em nome de uma suposta democracia. Não é, isso é mentira. A democracia brasileira foi sequestrada pela esquerda e pela juristocracia. A juristocracia, ela é a contravenção da justiça, ela é a perversão, ela é a corrupção do Estado de Direito feito de maneira sistemática e bem calculada, utilizando a política ideológica para isso. Não podemos tolerar que isso aconteça. A gente se arrisca em dizer isso, mas é preciso dizer com toda clareza o que precisa ser mudado. Se a gente não entender isso, se a gente não construir massa crítica para isso, a coisa não vai acontecer. E, de novo, hein? Hoje, nós temos senadores pusilânimes que não estão fazendo nada. Em 2026, a gente vai eleger novos senadores que também não vão fazer nada? É isso que nós vamos fazer? Eu espero que não. O consta o governo também não tem nenhum constrangimento, né, em defender abertamente uma pauta que é cara ao crime organizado, né, que beneficia diretamente o crime organizado. Vai lá, coloca a máquina pública, a AGU, que é o braço jurídico do governo, para manter um benefício que interessa muito aos criminosos, né, que é a janela de fuga para muitos presidiários, e não é projeção, né, o que já aconteceu de fato, muitas saidinhas eles não voltam, tem um índice grande de presos que usam para fugir esse benefício, e o governo vai lá e, sem nenhum tipo de constrangimento, de pudor, faz o pedido para tentar derrubar essa nova lei, né? Estamos vivendo a bandidolatria, né? E rumo a um narco-estado. Estão no poder aqueles que simpatizam com o crime organizado. E são os mesmos hipócritas, canalhas, né, que tentam humanizar o bandido e usar esse argumento, né,
humanizando o bandido para as saidinhas, que gritam sem anistia para a cabeleireira que usou um batom para pichar uma estátua. Querem ver ela morrer na prisão, mas o traficante, o assassino, o estuprador, afinal de contas é dia dos pais, tadinho. Vamos deixar eles saírem para ver a família e não voltar mais e cometer novos crimes. São cúmplices, mantém diálogos cabulosos. A AGU foi transformada na Advocacia Geral dos Urubus, Serrão, em que pese o nosso Mengão aí, ou dos usurpadores, vai? A Advocacia Geral dos Usurpadores. Eles não têm nenhum melindre, né, em transformar uma entidade dessas num puxadinho ali da politicagem e do tapetão petista. E veja, o Congresso cada vez mais vai se tornar irrelevante. Custa caro para burro, mais de 10 bi por ano, mas vai ficar uma peça de decoração. Não vai ter mais razão de ser, porque eles estão atropelando o povo e seus representantes. É a tal democracia de gabinete. A esquerda radical não consegue fazer voto, aí vai lá e aparelha as instituições, incluindo o STF, e apela o tempo todo, fica provocando, que nem o PSOL fez com o Flávio Dino na questão das emendas impositivas, e eles acatam. E vão fazer acordão, vão fazer reunião e vão atropelar o Congresso. Olha só como vai custar caro a omissão do Congresso. O Serrão mencionou que é o grande culpado e ignoraram o artigo 53 de Daniel Silveira. Eu vou até voltar mais no tempo. Ignoraram o 52 no impeachment da Dilma. Era o Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro do Lula da Justiça. Era ele o ministro ali na sessão do Congresso, eles rasgando na frente de todo mundo o artigo 52 e preservando os direitos políticos da Dilma, que disputou o Senado e perdeu para o Pacheco. E hoje a gente fica na dúvida se seria pior ou não ela, né, no Senado. Pelo menos a gente ia dar boas risadas do português. Então, é impressionante que o Congresso está virando irrelevante. Aí, hoje, o Flávio Dino enviou à PGR apuração sobre kits de robótica que envolve o Arthur Lira. O custo da omissão vai ficar bem alto para o Congresso, porque eles estão se tornando irrelevantes. E o conchavo entre poder executivo na mão do PT e o STF, que é um puxadinho tucanopetista, vai atropelar o Congresso, vai torná-lo desnecessário e vai ameaçar, vai usar o tempo inteiro a chantagem e a ameaça para calar e intimidar os líderes, pelo menos. Né? Então, quem é o advogado-geral da União? O Jorge Messias, aquele que a Dilma chamava de Bessias. Falava, Lula, o Bessias está levando aí o documento do Ministério, tá? Porque se bater Polícia Federal na sua casa, você já mostra que você já é ministro. Um conchavo para ele fugir da justiça. Que bons tempos, né? Que a Polícia Federal ia atrás de gente como Lula, né? O japonês da Federal, que depois acabou se ferrando todo, né? Não tem um que lutou contra o crime organizado político no Brasil e não se deu mal. Todos foram perseguidos. Agora, não tem um preso dos corruptos. Então eles venceram, né? A bandidolatria está aí na cara de quem quiser ver. A gente alimenta esperança, tem que sempre alimentar e vai continuar lutando, nem que seja para enxugar gelo. É o nosso papel. Mas que eles estão por cima, com a faca e o queijo na mão, rindo e debochando de quem quer pegá-los, estão.